Uma boa noite, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nossa amada Igreja Global de Adoração a Deus. A IGAD, onde formamos o corpo de Cristo espiritual, onde ministramos a palavra de Deus viva e eficaz, onde formamos discípulos em todo o Brasil e em todos os países do mundo, em todos os 6 continentes da Terra, Américas, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártida. E nesta terça-feira, neste dia 2 de março de 2021, mais uma vez o Espírito Santo de Deus nos manda trazer uma palavra exortadora, uma palavra abençoada, uma palavra de direção para a nossa amada igreja. Irmãos, qualquer problema que o ser humano estiver passando, se ele colocar a sua fé no Senhor, se ele entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele, na certeza que o mais ele fará, o que tudo ele fará, conforme está escrito no Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, e tudo ele fará. E é pela fé. Nós temos que exercitar a nossa fé, nós temos que agir como justos, conforme nós já vimos em Hebreus capítulo 10, versículo 38. Mas o justo, ou meu justo, viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, ou não se compraz dele. Portanto, o justo, a pessoa que vive da fé, não pode recuar, tem que crer, não deve olhar para as circunstâncias, é crer e obedecer para receber, é clamar a Deus, conforme está escrito na palavra de Deus, em Jeremias capítulo 33, versículo 3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É assim em todas as áreas, em todos os campos, em todos os setores das nossas vidas, nós temos que agir assim. É claro que nós não vamos ficar de braços cruzados, esperando as coisas virem do céu. Não, nós temos que fazer a nossa parte. Oração é orar e entrar em ação. Olha a palavra oração. É orar e agir e entrar em ação. Não é ficar só orando e esperar Deus mandar, não. É orar e agir na palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus. E hoje, como nós estamos tratando da parte de enfermidade do corpo, que por trás está escondido sempre um espírito, porque a enfermidade espiritual, ela se manifesta, ela se expressa através da carne, através do corpo físico. Ela se expressa, ela se manifesta através da carne do ser humano. Portanto, nós temos que usar de sabedoria na palavra de Deus, entrar diante do tribunal de Deus. Isaías 43, versículo 26, procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões para que te possas justificar, para que te possas inocentar. Aí vem uma tentação de enfermidade sobre qualquer pessoa. As pessoas que estão orando por aquela pessoa têm que entrar com sabedoria diante do tribunal de Deus e lembrar a Deus do que ele já deu ao enfermo na palavra, do que está escrito na palavra, o direito dado pelo Senhor Jesus Cristo daquela pessoa já ter sido curada e sarada nas pisaduras e nas feridas de Jesus, porque nós já vimos em pregações anteriores do Senhor Jesus, quando ele foi para aquela cruz do Calvário, todo o mal da humanidade, doenças, pecados, enfermidades, males, tudo foi colocado nas chagas do Senhor Jesus. Tudo que houve, esteve no mundo antes dele,
o que esteve na época dele, o que há hoje e o que está por vir. Portanto, a pessoa que está passando por uma tentação de enfermidade, as pessoas que também estão orando por aquela pessoa, têm que entrar diante do tribunal de Deus e lembrar a Deus o que ele já deu na palavra. Isaías capítulo 53, versículos 4 e 5. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele naquela cruz do Calvário, sobre o Senhor Jesus, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi caminhando para aquela cruz do Calvário, nas suas pisaduras, e todo o mal da humanidade foi colocado sobre ele naquela cruz, inclusive todas as doenças, enfermidades. Por isso que não existe isso. Porque esta doença é de médico, esta doença, este mal é espiritual. Não. Por trás de toda enfermidade, de todo mal, há um espírito escondido. Por quê? Porque Deus, quando fez o homem, Deus, quando criou Adão, Gênesis capítulo 2, versículo 7, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou no seu nariz o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Deus criou o homem perfeito, totalmente sadio, totalmente sem nenhum tipo de doença, sem nenhum tipo de enfermidade, sem nenhum tipo de mal, tanto que está escrito também em Gênesis capítulo 1, versículo 26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Deus não é um Deus doente. O Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus não são doentes. Portanto, o homem foi criado para ser a imagem e semelhança de Deus. Não foi criado para adoecer. Inclusive, não tinha sido criado nem para morrer. Mas o pecado de Adão abriu a porta do mundo e entregou a humanidade nas mãos do diabo. Aí vieram as consequências, como as doenças, as enfermidades e até mesmo a morte. Também está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Portanto, a pessoa que crê, a pessoa que tiver fé, não é errado a pessoa ir a médico, fazer uma consulta, submeter a um tratamento, jamais, porque os médicos, a sabedoria dos médicos foram dadas, a sabedoria dos médicos foram dadas por Deus. Não é errado a pessoa buscar um tratamento médico, não. Mas a pessoa que colocar a sua fé em ação, ela vai fazer maravilhas, ela vai ser curada pela fé, porque Deus, quando nos fez, Deus, quando fez o ser humano, ele criou em nosso interior anticorpos, ele criou em nosso interior um exército capaz de nos defender de todo mal, de toda doença, de toda enfermidade, de todo vírus, de toda bactéria. Basta a pessoa crer, a pessoa se afastar do pecado, da aparência do mal, para receber. E hoje nós vamos ver uma passagem escrita no Salmo 107, versículos 13 em diante. Então clamaram ao Senhor na sua angústia. A pessoa, quando está enferma, ou alguém que está orando por aquela pessoa enferma, ela está angustiada, principalmente aquela pessoa que se encontra no leito de hospital, ela está angustiada, ela não está bem fisicamente e tem o quê? Clamar ao Senhor na sua angústia. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e ele o livrou das suas necessidades. E qual é a necessidade? É necessidade de cura, é um problema de rins, é um problema de estômago, é um problema psicológico. Qual é a necessidade? Clame ao Senhor, porque Ele livra. Então, Salmo 107, versículo 13. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades, tirou-os das trevas
e sombra da morte, e quebrou as suas prisões. Portanto, a doença também, a enfermidade, é uma prisão do diabo. Aí no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Portanto, tirou-os das trevas e sombra da morte e quebrou as suas prisões. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Isaías capítulo 45, versículos 2 e 3. Eu irei diante de ti e endireitarei os caminhos tortos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor, Deus de Israel, que hoje é o Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que te chama pelo teu nome. Qual é o teu nome? Deus está te chamando. Ele quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro com os quais Satanás estava prendendo aquela pessoa enferma, num leito de hospital, até mesmo acamada em sua casa, ou qualquer outro problema, como esta pandemia, este pandemônio coronavírus. Isso tudo é obra do diabo, porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Mas o diabo, tendo em vista o pecado da humanidade, tendo em vista a transgressão da humanidade, ele entra na presença de Deus e reivindica o direito de tocar, como ele reivindicou o direito de tocar em Jó. E muitas das vezes é porque a pessoa nem está pecando, mas ela não está colocando a sua fé em ação, como no caso de Jó, que era uma pessoa religiosa, que não estava colocando a sua fé em ação. Às vezes a pessoa é uma pessoa sincera, reta, temente a Deus, desviando-se do mal, mas não está colocando a sua fé em ação, uma pessoa religiosa. Portanto, oremos, Senhor nosso Deus e Pai, nos perdoe por todos os pecados por nós cometidos. Estamos nos pedindo na certeza que o Senhor estará nos ouvindo dos céus, nos perdoando por todos os pecados, sarando toda a nossa terra, em nome do Senhor Jesus. Nos dê uma terça-feira, um restante de semana ricamente abençoado. Abençoe a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela, a nossa nação, todas as pessoas pelas quais oramos e intercedemos. Que esta palavra seja luz para os nossos caminhos, lâmpadas para os nossos pés, em nome do Senhor Jesus. Estamos parando aqui por causa da hora. Uma boa noite, uma semana ricamente abençoada.